Bem-vindas, maravilhosas, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós estamos iniciando a 5ª semana do nosso desafio. De 20, nós já estamos Só faltam mais 5, já se passaram 15, aleluia, né? Eu creio que nós vamos continuar no ano que vem, mas o fim do ano tá chegando e tem gente que tá desesperado e tem gente que tá... Oh, meu Deus, como a câmera tá fechada. A tua, né, Ju? A minha, vocês estão me vendo, né? Vocês estão me vendo? Beleza, então deu bom. Tá, como eu ia dizendo, fim do ano chegando, tem gente que está desesperada e tem gente que já tá comemorando. Então, assim, sempre dá tempo e a nossa luta é sempre contra nós mesmos. Vai ser sempre a gente com a nossa mente. Tá? Hoje nós vamos falar de feridas, mas antes de começar, como sempre, eu preciso agradecer ao Senhor, que é todo-poderoso e aquele que nos permite estar aqui. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos por esse mês que se inicia e eu te agradeço por cada pessoa, Senhor, que tirou esse tempo para estar aqui. Que nós possamos, Senhor, entender a consequência de guardar coisas no nosso coração, Senhor, e que teu Espírito Santo também venha nos dar direcionamento e nos ajudar a limpar o nosso coração, Senhor, e entender, Senhor, de que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, permite que essas coisas nos aconteçam, mas que nós podemos e temos o dever e o privilégio de poder escolher o que fazer com cada uma delas. Em nome de Jesus, amém. Então, eu falei, eu preciso ficar alternando entre as câmeras. O meu marido, ele deu um upgrade nos negócios essa semana, porque ele me deu uma tela gigantesca. Aí eu tô aqui meio perdida ainda, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de feridas emocionais. Nós vamos falar de consequências de ofensas ou feridas da alma, né? Toda vez que a gente fala alma, a gente está falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Tudo aquilo que faz parte do meu intelecto, faz parte da minha alma, certo? E o que essas feridas podem trazer de consequências na minha vida, tá? Existem coisas que aconteceram, talvez há muito tempo, e por vezes a gente cai no engano de fingir que nada aconteceu e de deixar passar, então a gente não resolve. Vocês não acreditam, mas nos países lá da Groenlândia, as pessoas acreditam que colocar as coisas debaixo do tapete faz elas desaparecerem. Só que o problema, debaixo do tapete ele não desaparece. Vez ou outra vai aparecer os sintomas ou as consequências daquilo. No material que eu enviei para vocês, eu botei a parte da ferida em si. Mas antes de se tornar uma ferida, antes de fazer um buraco, ela vai primeiro ser colocada uma semente, que vai acontecer na nossa mente, vai descer para o nosso coração e ali ela vai brotar. Pelo brotar, ela vai crescer, pelo crescer, ela vai ter folhas e frutos. E depois isso sim vai virar um buraco ou uma ferida, tá? Então, as coisas elas vão crescendo e piorando, por dizer assim, né? Aquilo que hoje parece muito pequeno, com o passar do tempo, eu acredito que eu não preciso mexer nisso, eu vou colocando debaixo do tapete e com o passar do tempo, a consequência é que eu vou ou não vou ter resultado naquilo que eu estou buscando. E é isso que nós vamos falar hoje. Quando as pessoas chegam com um problema, na verdade, o problema não é aquilo que elas estão relatando. O problema que aparece só é uma consequência de algo que foi negligenciado antes. E hoje eu quero, de alguma forma, trazer clareza para que vocês identifiquem aquilo que ficou para trás, que talvez precisa ser resolvido. Pelos sintomas, nós conseguimos entender da onde que vem o problema. Mas
para resolver o problema, a gente precisa primeiro trazer a consciência a ele. Então, eu preciso ser o máximo sincero comigo de aceitar que eu estou passando por isso e de que sim, talvez eu vou ter que levantar o tapete e ver a sujeira que está embaixo, ou no caso da ferida, nós vamos ter que tirar o nosso curativo bonitinho e limpar o que está ali. A gente, no nosso sistema de defesa, nós usamos os nossos recursos para não de novo passar pela dor. Mas como eu falei, usar o recurso para não passar por uma dor é o mesmo que a gente colocar um band-aid em cima de uma ferida que não foi limpa. Então vai chegar uma hora que vai dar ruim, ele não vai cicatrizar, ele vai só ficar pior. Então nós não precisamos e não devemos tapar uma dor com um recurso. Nós temos que aprender a usar os nossos recursos com as motivações corretas, nunca pela dor, certo? Então, assim, tudo aquilo que nós vamos dizer que são ofensas, tudo aquilo que nos deixa, como é que é a palavra que às vezes me foge aqui? Injustiças. Tudo aquilo que aconteceu conosco de ofensa, de injustiça, ou aquilo que por vezes me causa insatisfação, é o que nós chamamos de semente. Então, tudo começa com uma semente. Toda e qualquer palavra lançada contra mim, toda e qualquer ofensa, toda e qualquer... Só um minutinho. Todo evento, qualquer coisa que fazem contra mim é uma semente. E aí eu vou escolher o que fazer com essa semente. Eu posso plantar ela e deixar crescer, ou eu posso simplesmente ignorar. Existe uma frase que a gente usa para quem já fez o caderno de mudança de mentalidade, que é assim: quando nós somos adultos, e o objetivo é que a gente se torne um adulto responsável, e o adulto responsável, ele resolve todos os seus problemas aonde ele está, com o recurso que ele já tem, sem depender de ninguém, porque nós somos autorresponsáveis. Então, o adulto, ele não se ofende. Qual é a frase que nós colocamos no nosso caderno? É assim: ninguém me ofende. Eu que escolho ficar ou não ofendido. Então, qualquer injustiça, qualquer ofensa, que são palavras que lançaram contra nós, calúnias, enfim, não sei que tipo de ofensa, né? Qualquer insatisfação que eu tenha é uma semente. E essa semente eu tenho a minha escolha pessoal de plantar ela ou de ignorar ela. Quando eu digo plantar, a ofensa ou a insatisfação ou a injustiça, ela vai entrar para nós sempre por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, ou talvez por aquilo que a gente sente, sim, porque no caso, talvez a ofensa foi, ou o evento de injustiça foi o meu pai ter me batido e eu não ser culpada daquilo. É um evento de injustiça e entrou não pelo que eu ouvi, não pelo que eu vi, mas sim pelo que eu senti. Pode ser que eu senti em palavras também. Alguém me falou algo e entrou sim pelo meu ouvido, mas eu também senti nas minhas emoções algo sobre aquilo, certo? Então, esse sentir é pegar essa semente, tirar desse sentimento e guardar ela em algum lugar. E onde normalmente nós vamos guardar? Ela vai entrar na nossa mente e daí eu tenho que partir da minha mente racional de pensar o que vou fazer com isso. Vou deixar isso descer para o meu coração e criar raiz, ou vou de forma inteligente responder àquele que me ofendeu, àquele que me trouxe o evento de injustiça, ou responder à insatisfação. Quando eu respondo, eu coloco na pessoa a responsabilidade de novo me responder. Quando eu reajo, é o tipo bateu, levou. Entende a diferença? Então, quando nós somos adultos, nós vamos ter que ser treinados a sempre responder e não mais reagir, certo? Então, tudo começa com uma pequena semente e essa semente eu vou escolher se eu vou responder devolvendo ela
nunca na mesma moeda, porque senão eu vou estar reagindo, ou eu posso guardar ela no meu coração, que é o que eu falei antes, que pode ser só colocar lá debaixo do tapete e esperar para ver o que vai dar. Automaticamente, quando eu guardo essa semente, ela vai descer para o nosso coração. Para o nosso coração, sim, neurologicamente, cientificamente, tudo é na nossa mente, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Mas quando a gente diz no nosso coração, é no mais íntimo da nossa emoção, no mais íntimo da nossa alma, não é no músculo cardíaco, tá? Mas é assim, no mais íntimo meu, no meu maior dos meus sentimentos, lá é o meu coração, tá? O meu coração é diferente da minha razão. Então vamos dizer assim, lá na minha emoção, eu guardei a sementinha e essa sementinha criou raiz. Quando ela cria raiz, qual que o que aparece quando tem raiz? É quando a gente começa com a amargura. É quando a gente lembra do evento e sente algo. É como se fosse tomar o veneno mesmo. É como se fosse, eu lembro do evento e aquilo me traz um sentimento ruim, a amargura. Então, quando eu já tenho amargura ao lembrar do evento, significa que eu não peguei a sementinha e joguei fora. Eu escolhi deixar ela descer para as minhas emoções, para o meu coração. Só que ela não vai ficar ali. Por quê? Porque ela criou raiz e assim como uma plantinha, ela vai começar a brotar. Então começa com amargura, começa com atitudes de independência, semente, agora raiz de amargura e atitudes de independência, atitudes de rebeldia até. Rebeldia também é sinal de que já desceu pro coração. E aqui tá na raiz. Aí a raiz brota para trazer um caule. E é aonde vem ódio, rancor, mágoa, ira. Eu lembro do evento, eu sinto a dor amarga e aonde eu vou, eu falo do evento. Tem um versículo que fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Então eu estou o tempo inteiro lembrando e falando. Só que aquilo já tá tão enraizado que eu começo a ter ódio. Eu começo a ter ira. Eu me lembro e por vezes eu posso ter sintomas físicos, né? De doer o corpo, de ter sudorese intensa, de ter como se eu estivesse de novo vivendo o evento. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são construídas metabolicamente. Toda vez que eu me lembro do evento, o meu corpo vai liberar a mesma combinação da hora do evento para me fazer lembrar. Então, eu estou de novo para o meu corpo revivendo aquele evento. Eu estou de novo tomando o remédio amargo. Ou eu estou de novo ouvindo pela minha escolha a palavra que foi lançada contra mim. Eu estou vivendo de novo o evento de injustiça. Eu estou vivendo de novo a insatisfação. E sou eu quem comanda isso, certo? Depois, aqui então já criou um caulezinho. Só que não fica só no caulezinho. No caulezinho ele vai começar a trazer a brotação e vai dar uma flor. Que a gente pensa, ai que lindo, uma flor, né? E o que vem com a flor? Na hora da flor, eu já passei pelo ódio, eu já passei pela amargura e eu já falei do evento para todo mundo, do que aconteceu comigo. Quando se transforma em flor, eu vou ressentir de novo, porém eu não vou mais ficar falando do evento. Eu vou falar da pessoa que me causou o evento. Ou eu vou falar de forma generalizada sobre quem causou o evento. Então vamos dizer assim, vamos dizer que o meu evento de injustiça seja de que o meu marido me traiu, me abandonou.
Eu escolhi guardar isso no meu coração e criou a raizinha de amargura. Depois criou o caule, onde eu falei mal do meu marido para todo mundo, com ódio, com rancor, com tudo aquilo. E agora eu não falo mais do meu marido. Eu só digo que ser traída é algo ruim e que todos os homens não prestam. Então eu estou com a flor do evento e eu estou nessa fase. A pessoa que recebeu a agressão, ela acha inclusive que ela tá por cima da nata do negócio. Ela acha que ela tá superando, que ela tá melhorando. Por quê? Porque ela já não precisa mais falar do evento, ela tá falando da pessoa, mas como se ela tivesse superado, e ela acredita que ela superou. Só que depois da flor vai vir o fruto. E no fruto nós temos novas sementes. E qual que é o fruto? O fruto é justamente quando a pessoa acredita que aquilo ali não muda mais a percepção dela. É o que a gente chama de indiferença. Agora, se eu encontrar o meu marido, já não importa mais. Agora eu posso olhar para ele, posso inclusive fingir que tá tudo bem. A gente pode até conversar educadamente, porque afinal de contas somos pessoas adultas, mas eu sei que a raizinha tá lá. Então, eu finjo que está tudo bem. É uma indiferença, é uma forma de proteção minha, porém, essa indiferença é o fruto que tem novas sementes. Eu não vou tratar só o meu marido com indiferença, eu vou tratar os homens com indiferença, eu vou tratar todos aqueles que vão me lembrar o meu evento de injustiça. E quando eu vou tratar todos da mesma forma por conta da generalização, sem querer, querendo, por causa do fruto, eu vou estar lançando novas sementes. Há meses atrás, ou dias atrás, eu já nem lembro mais, nós falamos sobre esse sistema de proteção. A minha capa de proteção, ela pode me proteger, mas dependendo da grossura que ela estiver, ela vai me privar das pessoas, ela vai me esconder das pessoas e ao mesmo tempo as pessoas, quando tentarem chegar perto de mim, elas também vão se machucar. E como o nosso cérebro ele acredita na história que a gente conta para ele, a pessoa que receber a nossa proteção, vamos dizer assim, ela não vai talvez receber como uma proteção de tipo, nossa, eu não quero ser encostada por nenhum homem. Ela pode receber isso como um evento de injustiça. E se esse evento de injustiça, esse fato não for desmentido, a pessoa vai de novo então pegar essa semente, que pode descer para o seu coração, que pode criar uma raiz, que pode criar um caule, que vai trazer uma flor, que vai trazer um fruto, que vai de novo gerar sementes e esse ciclo se repete. E esse ciclo se repete. Por quê? Porque o mal, ele não é criativo. O mal, ele sempre se repete. Quando a gente olha para o funcionamento do nosso cérebro, sem querer, querendo, porque nada é do nada e nada é por acaso, o nosso cérebro ele vai sempre repetir o padrão para buscar a resposta que ele ainda não achou. Então, quando eu sofro um evento e eu não resolvo esse evento, sem querer, querendo, eu vou atrair situações parecidas para terminar aquela história de novo. Eu já falei em alguma aula, mas eu não lembro qual. E assim, a gente sempre vai andar em círculos, toda a nossa vida ela é em círculos. Esses círculos, eles podem ser repetitivos quando eu não resolvo e fico sempre na mesma fase preso. Ou eu vou passando de fase de forma muito lenta por conta desses eventos. Ou quando eu sou adulto, lindo e maravilhoso, eu vou crescendo, mas ao mesmo tempo eu vou subindo. Também em círculos, sim, só que agora eu vou passando de fase e vou trocando o meu problema. Porque lá no nosso caderno vai estar escrito assim: todo problema é uma oportunidade de me fazer crescer. Todo problema é uma oportunidade de eu desenvolver uma nova habilidade, porque problemas são situações que me fazem crescer, só que eu preciso entender isso, certo? Beleza, então nós já entendemos que começa com
ofensa, injustiça ou indiferença. Qual que é as consequências? Começa com amargura, com rebeldia, com independência, eu não preciso de ninguém. Logo depois, eu vou começar a falar do evento, falar do que me aconteceu, certo? Ao mesmo tempo, eu vou ter ódio, eu vou ter mágoa, eu vou começar a competir para mostrar que eu sou melhor. Isso é uma consequência. Vai haver uma divisão das coisas. Por quê? Porque como eu faço as coisas de forma individual, logo, aquele que está perto de mim não é meu cooperador, é sempre um competidor. E, de novo, lá no nosso caderno vai estar escrito aqui, quem compara sempre perde. Porque quando a gente compara, a gente está sempre na competição com o outro, a gente vai perder. A nossa competição só pode ser conosco mesmo, com a nossa melhor versão. E eu posso me comparar com alguém? Não. Eu posso usar alguém como fonte de inspiração. Comparar nunca, jamais, em caso nenhum, tá? Então, depois dessa competitividade toda, que vai ter um ativismo muito grande aqui também, a gente vai se esconder atrás de coisas, sempre a gente vai se esconder. Vai vir, então eu vou começar a falar do autor, eu vou generalizar as pessoas que me ofenderam, né, ou o gênero daquilo que me ofendeu. Eu vou gerar o fruto, que é a indiferença, e fingir que tudo não aconteceu, e tentando me proteger, eu vou machucar outras pessoas, e independente se é para me proteger, se eu machuquei o outro, eu machuquei, então eu causei sem querer o evento de injustiça na outra pessoa também. Eu causei sem querer a ofensa no outro também. Eu causei sem querer uma insatisfação na outra pessoa também. E daí, se essa pessoa não for um adulto saudável, ele vai fazer o quê? Ele vai também guardar essa sementinha que também vai crescer, enfim. Esse ciclo, ele é interminável, a menos que eu escolha terminar em mim. Quem é que tem o poder de me ofender, de trazer injustiças e causar eventos de injustiça para mim, ou de me causar insatisfação? Sempre serão as pessoas de mais perto, sempre vão ser as pessoas da nossa intimidade. Por quê? Porque intimidade é a chave que a gente dá para as pessoas acessarem as nossas emoções. Se o mendigo que você nunca viu na rua te chamar de feia, tá tudo bem, eu não conheço ele. Se eu tiver muito assim na dor, pode ser que eu fique ofendida. Mas, se a minha mãe, que é uma pessoa que eu conheço, chega pra mim e diz assim, nossa, mas você tá horrorosa hoje. Aí eu vou me sentir ofendida. Por quê? Porque a gente vai levar sempre em consideração as pessoas mais de perto. Então, sem querer, querendo, se eu guardei essa semente e ela cresceu, e depois, por conta da proteção, eu vou lançar novas sementes, quais são as pessoas que eu vou lançar outras sementes? Vão ser pessoas também da minha intimidade. Por isso que quando a gente vem fazer o processo, a gente vai ver que, sem querer, querendo, as pessoas que mais nos ofenderam são as pessoas de perto. E as pessoas que a gente mais ofendeu também são as pessoas de perto. Mas qual que é o grande problema? A gente finge que tá tudo bem, só que não tá tudo bem. E daí depois, quando começa a aparecer as consequências piores, os problemas piores, é que a gente vai voltar lá na raiz. E daí foi uma palavra, foi um olhar diferente, foi algo que você julgou que faltou, mas a pessoa nem sabia, se você não falar, ela não vai saber. As mulheres, incrivelmente, lá na Groenlândia acontece isso, as mulheres, elas acreditam que pelo fato delas mudarem a feição do rosto, as outras pessoas vão conseguir interpretar o que elas estão pensando e o que está faltando. Vocês acreditam nisso? Não. Eu preciso falar. Só que por vezes a gente não quer ofender a pessoa, talvez, ou a gente não quer tornar o problema maior, e pelo fato de não falar, o problema se torna maior, e sem querer, depois a gente ofende a pessoa também. Então, o mal, ele é repetitivo, ele sempre volta, certo? Então, vamos às consequências.
Deixa eu só arrumar a minha tela, que o meu marido botou aqui pra mim. Quais são as consequências, então, dessas feridas? Primeiro de tudo, o principal sintoma é eu repetir o comportamento. Talvez eu não faça o mesmo evento. Talvez eu não fale a mesma palavra que o meu filho deu. Talvez eu não cause no outro exatamente a mesma insatisfação que eu tive. Mas, pelo fato de eu estar, de certa forma, contaminado ou cheio de sementes, eu vou lançar essa semente para outra pessoa, certo? Então, sem querer, querendo, eu vou fazer. Igual fizeram comigo. Outro sintoma que isso acontece, eu vou atrair pessoas que passaram por situações muito semelhantes à minha. Se eu sou uma mulher divorciada, que sofreu muito com isso, eu vou atrair para perto de mim outras mulheres que são divorciadas e que sofreram muito com isso. Se eu sou uma mãe solo que teve que dar conta do mundo sozinha e cuidar dos filhos sozinhas, eu vou atrair para perto de mim outras mulheres iguais a mim. Se eu sofri abuso na infância, eu vou atrair para perto de mim pessoas que sofreram abuso na infância. Para quê? Para se ajudar? Não. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não consegue ajudar o outro. O que essas pessoas vão fazer juntas? É o que a gente chama, desculpa do jeito que eu vou falar, mas é só para ficar gravado mesmo. O que a gente faz quando a gente se junta com essas pessoas? É lamber ferida. Eu cuido da tua ferida e você cuida da minha. Você ouve a minha insatisfação e eu ouço a sua. Ninguém ajuda ninguém. Só aumenta a podridão do negócio. Vocês estão entendendo? Terceira consequência. Evitar experiências que lembrem o evento. Existem pessoas que vão, por exemplo assim, casei mal e nunca mais quero casar. Existe. Tem pessoas que vão tentar casar de novo? Tem. Mas tem aquelas que vão criar uma aversão horrorosa. Então, tudo e qualquer coisa que possa me lembrar do evento de injustiça, me lembrar da minha insatisfação ou me lembrar da minha ofensa, eu vou evitar. E quando eu evito, sem querer querendo, o evento ele vai se repetir. Por quê? Porque o meu cérebro ele precisa dar um sentido para isso. Então, se eu faço isso de forma consciente, eu consigo trazer a resposta que ele quer, sem precisar ficar reagindo sempre ao mesmo negócio. Então, vamos de novo dizer que eu sou a mulher que sofreu com o marido e decidi na minha cabeça que eu não vou mais casar. Eu posso não mais casar, então para isso eu vou evitar os homens. Só que sem querer querendo, eu fui abandonada pelo meu marido e eu criei a barreira de proteção. Então, me protegendo dos homens, eu também me coloco na proteção ou na posição de abandonada. Sem querer, eu provoco a mesma coisa. Aquilo que eu evitava, eu puxo para mim de novo, certo? Próxima, vulnerabilidade ao discurso do resgatador. Principalmente para quem sofreu abuso ou para quem tem feridas de paternidade, vamos dizer assim. Quando eu era criança, os meus pais brigavam muito, então dentro da minha casa era um ambiente que é o que a gente chama de família disfuncional, certo? Talvez os pais eles podem estar casados, talvez eles podem estar separados, mas eu, enquanto criança, sempre vejo eles brigando. E esse tempo deles brigando, eu sei que é desconfortável para mim. Então, na primeira oportunidade que qualquer um vier me oferecer algo melhor, e eu puder sair correndo daquele ambiente, eu vou. Então, eu estou vulnerável ao resgatador. Só que, como eu falei, sem querer eu vou atrair pessoas muito parecidas com aquele ambiente que eu vivia. E depois eu vou perceber que o meu resgatador, na verdade, tinha exatamente as mesmas características que o ambiente ou a pessoa de que eu tentei fugir, tá? Esta é outra consequência. Outra consequência, outro sintoma de que existem muitas raízes de amargura, muitas sementes, muitos eventos de injustiça
é as mentalidades de fuga e de compensação. Nós já conversamos sobre isso e eu vou passar bem rápido, que a base de todo ser humano é amar e ser amado. Para amar e ser amado, eu tenho 6 necessidades básicas a ser supridas. Quando essas 6 necessidades básicas, qualquer uma delas não foi suprida, eu vou buscar suprir isso na forma de compensação. Essa compensação sempre vai ser para mais ou para menos, que é o que a gente chama de excessos ou vícios, certo? Qualquer coisa de mais faz mal, qualquer coisa de menos faz mal. Então, qualquer forma de desequilíbrio nas escolhas é fuga e compensação. Aonde que a fuga mais aparece? Comida, bebida, drogas, jogos, relacionamento sexual, mas qualquer coisa pode ser compras, dívidas, pode ser inclusive coisas boas, por exemplo, proteção. Quando uma mãe, ela é super protetora, na verdade, é uma compensação tentando evitar aquilo que aconteceu com ela. Então, qualquer coisa em desequilíbrio mostra que houve uma falta de amor, e esse amor ele vai estar relacionado a alguma outra coisa, tá? Então, a nossa frase, que é uma frase normal do desenvolvimento humano, é: todo excesso mostra uma falta, ou toda falta mostra um excesso. Então, alguma coisa faltou. Dependendo da sua compensação, dependendo da sua fuga, a gente consegue trazer a raiz do que faltou, tá? Outra coisa que acontece, a pessoa que ela passou por tudo isso, ela começa a ter um discurso para convencer as pessoas da história dela. Ela começa a ter justificativas e ela vai ficando muito boa em convencer as pessoas de que ela está passando por aquilo ali e de que não tem o que fazer, porque aconteceu daquela forma e foi injusto, enfim e tal. Toda pessoa que ela vem reclamar de um evento, ela normalmente não está procurando a solução de fato, inconscientemente não. Ela está procurando aliados, por isso que ela se torna um contador de histórias muito bom. Pode perceber que quando alguém vem te trazer um problema e você dá a solução para ela, ela te conta outro problema. Ou ela finge que não ouviu, mas não é que ela finge que não ouviu, o cérebro não processa. E na outra semana ela vem contar de novo a mesma história. Então, sem querer querendo, ela acredita tanto naquela história que ela acredita que não tem como sair dali. E ela procura, contando a mesma história de novo, convencer as pessoas daquilo que ela está passando e assim buscar aliados para estar perto dela, certo? E a outra consequência é o que a gente chama de orfandade. Todas as consequências ou todos os sintomas são sintomas muito sérios. Porém, de todos eles, a orfandade é o pior. Se eu tiver tempo, eu passo tudo sobre a orfandade depois, tá? Mas agora, como eu falei, começa com esse evento de injustiça, começa com essa semente que vai criar essa raiz. Só que essa raiz, esse caulezinho, essa florzinha que nasceu ali, vai deixar para nós, então, a ferida da nossa alma. Por quê? Porque para crescer, ela precisa de energia. Para crescer, ela precisa de combustível. E de onde que ela tirou o combustível? Do nosso coração. E por isso criou uma ferida, criou um buraco, criou uma falta, tá? Então agora deixa eu trocar o meu slide aqui para eu poder explicar para vocês sobre isto. Vamos ver onde é que ele tá aqui. Eu mandei para vocês esse material. Oh, God. Aqui. Deixa eu pegar ele de volta, porque aqui não vai dar certo. Então, vamos lá.
Feridas emocionais. Todos nós estamos sujeitos a ter ou sermos feridos nas nossas emoções e nos sentimentos, até porque nós somos seres relacionais. Ao mesmo tempo que eu me protejo dos relacionamentos, pelo fato de eu estar me protegendo, eu já tenho uma ferida, tá? Então, nós só vamos ser feridos sempre, como eu já falei antes, pelas pessoas da nossa intimidade, das pessoas que nós amamos e das pessoas que nós confiamos, tá? Onde tá aqui? Estágios da ferida. Começa da mesma forma como eu falei antes. Começa lá com a amargura, com a mágoa, com o rancor, só que que nem eu falei. Eu vou até fazer um desenho aqui. Ela, para crescer, ela precisou de combustível. Então, ela pegou uma parte das minhas emoções, certo? Então, começa aqui. O buraquinho, ele foi feito com ódio, com rancor, com amargura. Isso causou o quê? Inimizade. Isso causou quebra de relacionamento. Isso causou afastamento. Causou aquilo que eu falei antes da individualidade. Agora eu começo a fazer as coisas sozinhas. A minha ferida, ela tá aqui. Eu começo a desacreditar das coisas, eu começo a insatisfação com as coisas, então eu começo a buscar respostas e buscar coisas para essa minha ferida. Aí o que eu faço? Como eu não consigo limpar ela, porque eu nem sei como fazer isso, o que a gente faz? A gente pega e dá uma maquiadinha. A gente bota um band-aid assim bem bonito, que nem eu falei. A gente bota aquela palavra que falaram pra gente lá debaixo do tapete. E deixa lá. E daí quando a gente abafa a ferida, como é que a gente abafa a ferida? Quando a gente não fala sobre, quando a gente reprime os nossos sentimentos, quando a gente trata como se fosse indiferente. Ele só me chamou de... dessa vez ele só me empurrou. Ele nem ouviu o que eu falei. E eu fico escondendo e por vezes eu até acredito que o fato de eu não levar em consideração, eu estou evoluída espiritualmente. Nossa, eu sou um ser tão superior que ele me ofendeu e eu nem revidei. Só que na verdade eu não joguei a semente fora. Na verdade eu só botei um curativo, por vezes fachada de espiritual, de que tá tudo resolvido, só que não tá. Aí eu tô aqui super superior, nossa, porque fulano me tratou assim, mas tá tudo bem, eu não fiz nada. Só que se você não foi lá resolver com a pessoa, não resolveu. Se a gente não resolve, não resolve. Esconder debaixo do tapete, fingir que não existiu, não existe. A ferida tá ali, mas eu botei o band-aid super gospel em cima. Aí, o que acontece? Conforme essa ferida ela vai sendo abafada, vai acontecendo uma coisa muito comum, que é infeccionar, dá pus. E o puzinho vai aparecendo aqui do lado. O que é o puzinho que tá aqui do lado? Arrogância, orgulho. Nossa, não, mas isso não acontece aqui só lá nos países da Groenlândia. Aqui não, aqui as pessoas elas são super evoluídas. Ela começa com as justiças próprias que a gente diz, né? O se autodefender ou o se afirmar, a justiça própria. Eu vou fazer diferente porque é aquela pessoa que sofreu o abuso e agora na superproteção tenta que isso não aconteça com o filho, mas na verdade o medo ele tá ali debaixo, a ofensa tá ali guardadinha e de alguma forma pelo fato de eu tanto proteger o meu filho, eu vou ferir ele também. Então esse orgulho, essa suficiência, justiça própria vai aparecer no sintoma de superioridade ou de inferioridade. Uma pessoa que tem uma baixa autoestima, ela tem problemas. Uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada, ela também tem um problema. Ela tem uma ferida lá na alma dela que está escondida ou atrás do vitimismo ou atrás do padrão que a gente chama de bote salva-vidas. A pessoa maravilhosa que resolve a vida de todo mundo menos a dela.
Então, tá cheio de pus aqui, a pessoa tá se sentindo superior e é tão superior que nem eu falei, vai saindo ao redor. Só que essa infecção, ela é altamente contagiosa. Por isso que essa pessoa, ela vai começar a ficar cada vez mais arrogante, cada vez mais competitiva, cada vez mais crítica, controladora, amargurada, vai falar, né, mal sempre de alguma coisa. Mas é uma crítica construtiva, a gente já falou sobre a crítica, né? E sem querer, pelo fato de eu bater na pessoa com essa mão aqui super infeccionada, eu vou de novo infeccionar a pessoa. Eu, que estou doente, vou deixar doente as pessoas que estão ao meu redor, querendo ou não querendo. Então, os sintomas, de novo, dessa ferida ali foram os estágios, de novo, os sintomas: dor, ressentir o evento, né? Procurar pessoas parecidas inconscientemente que passaram pela mesma situação, de novo, pra gente se ajudar? Não, pra gente lamber ferida mesmo, pra gente, assim, ver que juntas nós podemos contra aqueles que nos feriram, só que não, né? Depois vem a negação, que talvez eu realmente não consigo ser assim, mas eu posso parecer assim, eu troco quem eu sou por aquilo que me colocaram de rótulos, e quando eu tento ser aquilo que eu não sou, que é o parecer, isso me custa muito caro. Por quê? Porque não é natural, então me exige esforço, e quando eu estou sempre me esforçando, eu vou ficar cansado. E eu busco uma afirmação das pessoas, eu busco que as pessoas digam aquilo que eu sou, eu espero que as pessoas aprovem aquilo que eu falo, e eu espero que as pessoas me aceitem do jeito que eu estou. Então, eu fico fazendo, tentando ser aquilo que eu não sou. E isso é extremamente cansativo. Isso é onde traz as pessoas a depressão ou o desânimo, a desmotivação. Por quê? Porque ela tem que fazer um esforço muito grande para algo que seria natural, tá? Depois vem a compensação. Quando eu não consigo algo pelo meu esforço, eu começo a compensar, talvez, ou no vitimismo, já que eu não consigo sozinho, quem sabe as pessoas me ajudam? Para alguns perfis isso funciona. Outros vão trocar o vitimismo pelo ativismo, que é onde a gente usa do individualismo. E elas são ativistas e competitivas. Então elas fazem, buscando achar um valor que está dentro delas, certo? Daí, ela também, outra coisa que acontece é, elas trocam essa dor por outra coisa. E às vezes a gente vai até dizer que são coisas boas, né? Perfeccionismo, por exemplo, não é uma qualidade. Perfeccionismo é uma capinha de proteção para mostrar de que um dia eu senti que não era suficiente, de que um dia eu errei, recebi uma crítica, isso me doeu muito, e agora, para não receber uma nova crítica, eu me torno perfeccionista. Só que o perfeccionismo, na verdade, é uma capinha de proteção, um intelecto, um curativo para esconder a minha feridinha de medo e insuficiência que está aqui embaixo. Porque um dia aconteceu e como eu não quero que aconteça de novo, eu me protejo com essa capinha de perfeccionismo. Só que o que acontece com o perfeccionista? Ele não faz as coisas. Ele sempre está quase fazendo. Como ele tem medo da crítica, como ele tem medo do errar, ele sempre está quase. E quem está sempre quase, nunca chega lá. Então, perfeccionismo não é uma qualidade. Perfeccionismo é um sinal de que existe algo a ser tratado, tá? Além disso, arrogância, superproteção, superação sem preço. Tem pessoas que nunca tá bom, sempre tem que estar buscando mais, nunca tá pronta para nada, e a gente já falou sobre isso. Nós nunca vamos estar prontos
Nós sempre podemos estar preparados, né? Mas pronto ninguém tá. Isso também, principalmente nos relacionamentos, as pessoas acreditam que vem tudo pronto, que existe o casal perfeito. Não existe o casal perfeito. Não existe ninguém que seja perfeito. Existe o aperfeiçoamento e nós vamos sendo construídos, certo? Então eu preciso tirar a capinha de proteção dessa superioridade, desse intelecto, da alta performance, do todo-poderoso, que não existe, porque isso é, de novo, tentar parecer e não ser, certo? Depois vem a repetição, que vai trazer aqueles sintomas de novo, de manipulação, contar a história e fazer que as pessoas acreditem, controlador, cuidadoso ao extremo, precisa saber de tudo e tudo ao mesmo tempo, aonde, como foi, com quem foi, com todas as coisas. Isso pode ser nos relacionamentos, pode ser no nosso trabalho, pode ser nas finanças, qualquer descontrole, qualquer coisa em excesso mostra uma falta, certo? Crítico, qualquer crítica, de novo, tem uma aula só sobre isso, eu não lembro quantas semanas atrás foi, sobre crítica. A pessoa que ela é crítica, ela acredita na cabeça dela que ela está fazendo o bem para o outro. Não está. Ela está procurando um problema no outro para completar a história dela. Tudo aquilo que me incomoda no outro, na verdade, tem a ver comigo. E quando eu me torno crítico, na verdade, eu estou querendo completar a história em mim, certo? Só que como eu não tenho coragem de olhar para mim, porque ninguém tem coragem de olhar para si próprio, é muito mais fácil a gente ver o que está de errado no outro. Então, tudo aquilo que incomoda no outro, tudo aquilo que você critica no outro, na verdade, tem a ver com você. Então, seja um adulto e olhe para si e diga: o que eu estou querendo com isso? Qual que é a minha intenção ao falar sobre isso? Se você não é o mentor da pessoa e se você não está junto com ela naquela missão, cale a sua boca, certo? Depois ela é agressivo, né, que nem eu falei, pode ser agressivo de ir para cima da pessoa ou simplesmente a tua capa de proteção ela tá tão grossa que quando as pessoas chegam, elas se machucam, tá? E então se refaz o ciclo. E a ferida é essa. Se eu tenho a ferida e eu me escondo atrás desses sintomas que eu falei ali, de alguma forma o pus ele vai acontecer aqui ao redor. E pelo fato de ele estar aqui ao redor, todos aqueles que estiverem perto de mim vão sentir o cheiro, vão ver e eu vou, sem querer, querendo contaminar essas pessoas. E como que a gente faz para resolver esse problema? Primeiro de tudo, eu posso a partir de agora escolher não me ofender, não guardar os eventos de injustiça e tentar resolver a minha insatisfação de uma outra forma que não seja o individualismo. Mas talvez você tenha identificado que ocorreram eventos com você, ocorreram coisas que você já sabe que, nossa, eu preciso perdoar essa pessoa. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Quando a gente fala em perdoar, não é simplesmente dizer assim, eu vou usar a Juliana de exemplo, tá? A Juliana me ofendeu. Aí, eu sei que o meu problema é com a Juliana. Aí eu digo assim, não, tá tudo bem. Eu perdoo a Juliana. Eu vou aqui orar para Jesus e tá tudo bem. Então eu oro para Jesus, peço perdão e tá tudo bem. Tá tudo bem? Não, não tá. Eu preciso perdoar, sim. Eu preciso falar com Jesus, sim. Mas eu preciso fazer o que a gente chama de reparação e retratação. Eu preciso, de alguma forma, chegar na Juliana e dizer, Juliana, aquilo que aconteceu assim, assim e assim, eu me senti assim, assim e assim. Só que hoje eu escolho não mais me sentir assim.
Se fui eu que te ofendi, se eu te ofendi de alguma forma, existe algo que eu possa fazer para reparar? Talvez a gente não vai voltar a ser amiga, mas a gente conversou sobre. Quando a gente conversa sobre, como adultos, as coisas se resolvem. Aí a Juliana pode dizer assim, não concordo, não te fiz nada e nananana. O problema é dela. Eu falei, só que eu nunca posso fazer igual ela, certo? Não é ação-reação de bateu, levou. Se eu faço exatamente igual a pessoa, eu estou fazendo errado. Eu estou fazendo o sintoma que a gente falou antes, justiça própria. Ah, já que ela fez assim, eu também posso fazer assim. Não, o fato de uma pessoa fazer errado não me dá o direito de fazer errado também. Então, assim, seja adulto. Tati, mas talvez a pessoa que eu preciso pedir perdão, ela é uma pessoa que ela não é acessível. Então você busca alguém que seja especializado em fazer esse tipo de coisa. Talvez a gente precisa fazer uma reparação com um mediador, certo? E não significa que precisa ser um profissional, só que nós só podemos ajudar as pessoas quando a gente é capacitado para isso, porque às vezes a gente vai se meter, por exemplo, num problema de família ou num problema de casais. Aí o que vai acontecer se eu não estou preparado para isso? Aí são 2 feridas infeccionadas e eu fui lá sem equipamento de proteção e me contaminei e fiquei doente também. Se eu sou preparado, eu sou a enfermeira que consegue tratar as 2 feridas e trazer a restauração para eles, certo? Então, assim, fingir que nada aconteceu não resolve. Dizer, eu perdoo e não fazer nada com isso é se enganar. É colocar aquele arzinho de superioridade, o band-aid bonitinho e dizer que tá tudo bem. Talvez tenha pessoas que a gente realmente não vai conseguir falar. Então a gente escreve uma carta. E como eu falei, você não pode jamais fazer exatamente como a pessoa fez. Você não pode ofender ela. Mas você precisa dizer como você se sentiu e que a partir de agora você escolhe não mais sentir assim por conta dela e libera ela. Porque a pessoa que mais toma a nossa energia é a pessoa que a gente carrega o tempo inteiro nos nossos pensamentos, são as pessoas que nos ofenderam. Sem querer, a gente está tomando o veneno delas. Sem querer, essa pessoa está tomando a nossa vida. Quando eu deixo de viver a minha vida, por quê? Porque eu estou arrastando uma ofensa, uma ferida junto comigo, uma injustiça junto comigo. E por conta disso eu não consigo ser pleno na minha vida, certo? Então talvez a gente vai ter que usar uma técnica diferente, que é talvez fazer uma carta, talvez ter um mediador. Na pior das hipóteses não, mas assim, se você não sabe o que fazer, você pode me perguntar. Ou você pode buscar o seu líder espiritual. Só não finge que nada aconteceu. Só não diz, tá perdoado pro Senhor Jesus e acreditar que isso ali vai curar a tua ferida, porque não vai. É se enganar. Tudo aquilo que fizeram conosco, eu posso escolher não me ofender. E se eu ofendi alguém, eu preciso fazer a reparação e a retratação. E isso só acontece quando existem adultos responsáveis, certo? Aí é uma escolha da outra pessoa aceitar ou não. Se você fez a sua parte, aí sim. Aí você pode seguir em paz. Certo, mulherada? Certo, meu povo lindo? Espero que esse tempo tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham identificado coisas. E ainda que o passado a gente precise fazer muitas coisas, mas a partir de agora, aquilo que acontece hoje precisa ser resolvido hoje. Por isso que a palavra vai nos orientar que não se põe o sol sobre a nossa ira. Aconteceu, é só uma coisinha, hoje é só uma coisinha. Amanhã ela já é um pouquinho maior, depois é pior, entende? Aí vai acumulando. Então assim, aconteceu hoje, vem cá, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Por quê? Porque eu me senti assim, assim, assim. Talvez a pessoa vai dizer,
Nossa, mas eu nem percebi que eu tinha falado isso. Ah, talvez foi só o jeito de falar. Eu costumo dizer isso, né? Não que eu não possa ter ofendido alguém, se eu fiz isso, perdão. Mas, às vezes, as pessoas simplesmente olham pra minha cara, elas já ficam com medo. Sinto muito. Pelo meu tom de voz, dependendo do que eu falo, as pessoas já ficam ofendidas. Talvez é porque eu ofendi elas? Não. Talvez é por conta do meu tom de voz. E por quê? Porque eu lembro nelas uma autoridade que é algo que não está resolvido, que é a orfandade, que eu ia falar. Nós temos mais 4 minutos. Eu vou falar sobre a orfandade. Deixa eu só achar onde é que tá agora. Quais são os sintomas da orfandade? Oh, God. Aqui. Sintomas da orfandade. O que é a orfandade? Orfandade é quando esse evento de injustiça, essas ofensas e essa insatisfação aconteceu com o nosso pai ou com a nossa mãe, tá? Então, assim, eu amo meu pai e minha mãe. Eu sou muito grato porque eles fizeram. Só que eu honro tanto eles, só que talvez eu guardei alguma coisinha lá no meu coração que, dependendo, eu preciso resolver. Só que aquele negócio, a gente vai crescendo e vai se tornando adulto e a gente acredita que aquilo que eles falaram que me ofendeu lá quando eu tinha 4 anos passou. Que algo que eu esperava deles, que eles não me deram, pelo simples fato de eu ter crescido, desapareceu. Não, existem coisas com os nossos pais que precisam ser tratadas. E se o seu caso for específico com pai e mãe, eu vou te pedir, não vá conversar com o seu pai e com a sua mãe sem orientação de um profissional, certo? Porque senão o negócio vai ficar pior do que já era, tá? Então eu vou dar os sintomas da orfandade. Orfandade é quando a nossa falta de amor veio do nosso pai e da nossa mãe. Quando as ofensas, os eventos de injustiça e a insatisfação veio do nosso pai e da nossa mãe. O primeiro efeito da orfandade é não conseguir se conectar definitivamente com Deus. Por quê? Porque os nossos pais criam na nossa cabeça a imagem do Deus que é o Papai do Céu. Só que se o meu pai e a minha mãe faltaram com algo, eu não consigo me conectar com Deus. Se o meu pai e a minha mãe não me protegeram, como é que Deus vai me proteger? Eu acabo colocando em Deus a mesma figura do meu pai e da minha mãe. Então, se eu não consigo me conectar com Deus de fato, como pai, é porque talvez exista alguma coisa com o pai e com a mãe que eu preciso resolver, certo? Segundo, não consigo reconhecer a minha identidade. Tem algo em mim que eu não gosto. Tem algo em mim que eu ainda acredito que é um defeito. Pode ser porque as pessoas colocaram isso em mim? Pode, mas normalmente é o nosso pai e a nossa mãe que coloca os rótulos na gente. Existem muitas coisas que são nossas características que a gente acredita que é um defeito. Quando eu digo que eu tenho um defeito, eu estou dizendo que o Criador errou. E o Criador não errou. Você é maravilhoso, você é perfeito, você é para manifestar a glória dele. Se existe algo em você que você não gosta, é provavelmente alguém te contou uma história errada, certo? Ah, mas é que eu sou lerda. Não, você não é lerda. Você é uma pessoa que precisa de mais tempo para assimilar as coisas. Você é uma pessoa que é muito mais detalhista daquela outra pessoa que ela é espontânea. Quem é que tá certo e quem é que tá errado? Nenhum dos dois. Cada um tem uma característica diferente. Então, assim, quando eu não gosto dos meus atributos, quando eu não gosto de alguma coisa que se refere àquilo que eu faço, dos meus talentos e das minhas habilidades, ou porque eu acho que falta, ou porque eu acho que isso é um defeito, é falta de afirmação, aprovação, aceitação dos pais, tá? É o sintoma da orfandade. Terceiro, não se conecta emocionalmente. Por quê? Porque uma vez ferido, eu vou tentar evitar as coisas parecidas, certo? Então, assim, eu estou até perto das pessoas, mas eu não consigo ter amigos. Ou no relacionamento amoroso, eu não consigo
me entregar completamente, ou se conectar. Você consegue entender o que é o se conectar, né? Então, assim, tem sempre uma ressalva. O que pode ser? Orfandade. Por quê? Porque as pessoas que nós mais deveríamos confiar é o nosso pai e a nossa mãe. E se eles faltaram conosco, o nosso cérebro acredita que isso vai acontecer de novo. Se os nossos pais, que deveriam ter nos cuidado, nos protegido, não fizeram isso como nós julgamos que deveria ser, como é que eu vou poder confiar em outra pessoa? Entende? Então é ali que entra o conflito da nossa mente. Terceiro, a gente pode entrar, no quarto na verdade, a gente pode entrar no que a gente chama de não merecimento. Eu não me acho boa o suficiente. Eu acredito que eu não posso essas coisas. O que é o não merecimento? Talvez você não diga assim, não, eu acho que eu mereço isso. Eu acho que eu mereço aquilo. Eu vou dar uma ideia do que possa ser. É assim. Nossa, que lindo o teu cabelo. Eu lavei. Ou, nossa, que bonita a tua blusa. Comprei na promoção. Não consegue receber um elogio, não consegue receber um presente sem se justificar. Sempre tem que dar uma justificativa, não consegue simplesmente dizer, obrigada. Obrigada. Nossa, que bonita a tua unha. Mas é porque tava na Black Friday. Entende? Sempre tem que dar uma justificativa. Esse é o não merecimento, tá? De novo, vem dos pais. 5, incapacidade de prosperar. O prosperar não é só financeiramente, tá? Prosperar significa tirar o melhor do lugar que eu estou com os recursos que eu já tenho. Quando eu não consigo resolver, quando eu não consigo tornar melhor o ambiente onde eu estou, porque eu estou sempre esperando alguém ou alguma coisa, é a incapacidade de prosperar. E essa incapacidade de prosperar vem de novo de uma falta lá da nossa infância do pai e da mãe, tá? 6, hipersensibilidade, a pessoa que se ofende com tudo. A pessoa que o mundo inteiro está falando dela e ela acredita fielmente que ela é o centro do universo. Então, uma hora ela tá super feliz, outra hora ela tá super triste e todo mundo gira ao redor dela, tá? Hipersensibilidade, tem que sempre cuidar com o que vai falar com essa pessoa. Ela tem o quê? Problema com a paternidade, a orfandade. Não se valoriza sexualmente. Acho que esse é altamente explicativo, certo? Uma pessoa que hoje tá num relacionamento, amanhã tá com outro, amanhã tá com outro, amanhã tá com outro, ela própria não se valoriza, então ela acredita que está de um lado para o outro, ela está buscando de alguma forma uma compensação ou punir alguém. E às vezes se colocar na dor é punir os pais por aquilo que não fizeram com eles. Tem várias histórias de meninas, por exemplo, que o pai traía a mãe. Ela achava isso muito ruim, isso muito feio. O pai tinha relacionamento sexual, vamos dizer assim, com as prostitutas e depois de adulta crescida, ela se torna uma prostituta inconscientemente para se tornar igual àquelas que tinham a atenção do pai. Certo? Então, aquilo que primeiro ela julgava muito ruim, ela acaba fazendo igual, porque inconscientemente, se eu me tornar igual, eu vou ter o amor do meu pai, entende? Compaixão pelos mesmos da ferida, isso eu já falei, né? Já que a gente não consegue o cuidado dentro do nosso núcleo mais interno, a gente vai procurar pessoas iguais que vão uma lamber as feridas das outras. Limitação em perdoar também é um sintoma de orfandade. Eu perdoo tudo, mas isso aqui não, isso aqui é inegociável. Se existe qualquer tipo de limitação no perdoar, tem alguma ferida paterna ou materna ali. Competição desenfreada, uma competição que não importa as pessoas, né? Eu digo, a nossa competição sempre tem que ser conosco mesmo. A gente pode usar as pessoas
como inspiração, mas a competição que passa dos limites, que eu estou, parece que sempre numa guerra, a gente precisa rever, porque estar o tempo inteiro na guerra, o tempo inteiro pronto para o combate, é extremamente cansativo. É o parecer no lugar do ser. Rebeldia. Rebeldia é muito difícil de conseguir se submeter a qualquer figura de autoridade. Então, se a pessoa diz que tem que ser assim, automaticamente eu tenho que dar um jeito de fazer diferente, tá? A rebeldia é simplesmente não obedecer, não aceitar, não se submeter a qualquer tipo de autoridade. Pode ser o pai e a mãe, pode ser o chefe, pode ser o marido, pode ser o presidente, qualquer tipo de autoridade. Eu tenho algo dentro de mim que parece que não me deixa obedecer, ou eu tenho que estar sempre questionando, tá? E o último é o ativismo e o não posso descansar, porque se eu parar, é como se o mundo fosse acabar. Existem algumas mulheres lá na Groenlândia também, que é, por exemplo, assim, elas não se dão o direito de descansar, elas têm que estar o tempo inteiro em atividade, mas ninguém consegue ficar em atividade o dia inteiro. Então, o que elas fazem? Elas descansam, elas até fazem coisas, mas quando tá perto da hora do marido chegar, elas colocam tudo para funcionar na casa, ela salta do sofá do nada e começa a fazer as coisas. É como se ela não pudesse fazer aquilo ali. Ela mesmo não se deixa. Se ela tirar um dia só para ela, é como se ela estivesse ferindo uma lei própria. Então, esse não descansar, de ter que estar o tempo inteiro no ativismo, o tempo inteiro fazendo coisas, é porque inconscientemente ela acredita que um dia ela foi abandonada, um dia ela foi deixada de lado, um dia ela teve que dar conta de tudo sozinha e a partir de agora, se ela descansar, se ela relaxar, se ela perder um pouquinho do controle, tudo vai desmoronar de novo. Então ela não se permite. Essas pessoas, para elas pararem, elas precisam de uma justificativa muito boa. Então o que elas fazem para poder descansar? Elas se obrigam a ficar doentes. E não é qualquer doença, tem que ser uma doença que deixe de cama, que justifique ela não poder fazer. Porque parar, pelo simples fato de parar, ela não pode. Então ela precisa poder parar. Tudo aquilo que eu não posso dizer que eu quero, eu acho não posso ou não quero, certo? Espero então que vocês tenham gostado, já que a gente conseguiu passar dessa parte da orfandade também, que tenha trazido clareza para vocês e de forma nenhuma que nenhuma das informações colocadas aqui sirva para você justificar um mau comportamento ou para chegar agora para outras pessoas e buscar compensação delas ou justiça própria, certo? Nenhuma das informações aqui deve ser usada como instrumento de defesa ou de justificação daquilo que o outro está devendo para você. Não. Adultos responsáveis resolvem todos os seus problemas, todas as suas questões sozinhos, sem precisar do outro. Claro que eu vou até no outro para resolver, mas daí se ele aceitar ou não, é um problema dele. Eu não fico esperando pelo outro e muito menos atribuindo ao outro culpa. Até porque lá no nosso caderno a gente já colocou aqui, se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então, se eu estou achando culpados, é porque eu já assumi que a culpa é minha. Ótima noite para vocês, fiquem bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês e que o Espírito Santo conduza vocês a toda a verdade. Beijo, até mais.